Ô, professor, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Pensei que tinha esquecido da minha aula, ninguém acessou aí. Já estava É olhando que aqui. um monte de gente tá com problema. Por causa da chuva, molhou o poste aí. É, tá com Isso. Tá com Choveu. problema no acesso. Mas os links, será? Não sei te dizer, professor. Estão reclamando ali no É, eu, grupo. vi- Acho que dá uma olhadinha aí no grupo. sim, eu tô vendo aqui que eu pedi para mandar os links ali, daí a Juliana mandou. Mas eu tô usando o mesmo procedimento, eu acho que é por causa da chuva aí. Molhou o poste aí e a internet ficou ruim para todo mundo. Estão me ouvindo bem ou não? Sim, Professor, perfeito. tô sim. Boa noite, sim. Tu, Daniele, que geralmente está mais longe. Ó, a Daniele nem ouviu. Oi, pode falar. Eu entrei e tu tava falando mais longe. O que é? O que eu perdi? Que tu é de mais longe aí, né? Parece que tu tá mais longe por causa do som. Ah, aqui a internet nem chega, Grão-Pará, né? Ah, tá. Mandaram ali pelo WhatsApp, mas não consegui acessar. Tem mais gente sem conseguir acessar também. Quem que não conseguiu acessar? Era eu que tava falando aqui que meu marido perguntou se eu tinha conseguido. Eu tava vendo Mas se é é. mandaram o link ali no WhatsApp. Mas eu fiz o mesmo procedimento, tudo. Não tem nada Não, diferente. não tô conseguindo acessar nada. Mas eu acho que é por causa da chuva aí, deve ter feito alguns estragos aí, porque não sei aí na região de vocês, mas aqui em Criciúma choveu bastante hoje à tarde. Muita chuva. Não, choveu bastante também, mas... Aqui também choveu bastante, a internet tá bem lerda. Pode ser. Realmente já deve ter dado algum problema, alguma coisa, e daí vai dificultando, né? Como eu disse para vocês, esse horário, imaginem todas as faculdades que estão dando aula online aí na região. É tudo assim, todos os colégios, tudo que tem aula agora, todo mundo está conectando essa hora, né? Então, aqueles 50 mega de internet que a gente paga, nesse momento está virando só um 10, só um 5, né? Porque a gente tem que dividir com os outros, só é 50 megas se a gente estiver sozinho. Então, vai caindo aí. Eu tentei entrar no AVA às 5 horas da tarde, já não consegui. Mas então Tá pode dando ser senha errada. mas daí é o AVA, então. Pode ser o AVA. É no AVA mesmo, não consigo. Eu não tenho Tá. acesso a nenhum link, aí quem puder colocar no É porque eu grupo, a gente esqueço de agradece. mandar no teu e-mail, Gisele. Eu mando no e-mail da turma de tarde sempre. O meu diz que não dá pra entrar. O meu também Tá. não tá entrando. Nome de usuário ou senha errados. Faz Tá. 4 anos que é a mesma senha. Deve ser o AVA, então. Eu não acessei mais depois que eu postei lá. É que eu mandei um e-mail para todo mundo. Eu sempre mando, toda semana, um e-mail e posto no AVA. Só que o teu e-mail não tá no grupo, né? Daí eu esqueço de mandar para ti, mas eu vou ver se eu lembro a semana que vem, tá? Então tá, gente. Errado, tudo bem. Todo mundo tranquilo aí? As notas da prova, todo mundo, pelo que eu vi, tirou nota boa, né? Quase todo mundo já passou na segunda avaliação. Uns faltam um pouquinho, vão cuidar para não rodar por falta agora, né? Vocês conseguiram dar uma olhada no exercício aí, na nossa aula virtual ali do dia 7, que era a sequência, né? Que eu tinha falado para vocês dar sequência no exercício, ou nem fizeram mais nada? A Ramires, eu sei que ela tá fazendo, porque ela me pergunta via WhatsApp, tira as dúvidas dela. Agora, o restante aí já não estou mais acompanhando. Então, nosso propósito nós temos hoje dia 12, dia 19, dia 26, dia 3. Então, 1, 2, 3, 4 e dia 10 a gente encerrar isso. Então, tem 5 aulas com a de hoje. A gente pretende encerrar. Vocês precisam fazer um pouco mais, assim, fora de horário e tal. Por quê? Porque tem coisas que são iguais, né? Só repetem, né? Que era o caso que a gente estava falando sobre a questão dos clientes ali da semana passada. Então, semana passada, deixa eu só compartilhar aqui a tela para vocês, a gente parou
estava fazendo comentários sobre a auditoria dos clientes. Em todos os papéis de trabalho, tá, gente? Em todos eles, a gente precisa fazer aquele cabeçalho inicial de que procedimentos a gente aplica para revisar. Isso é a parte que, assim, depende um pouco da nossa imaginação, mas nós da auditoria, claro, quando começamos a trabalhar na auditoria, a gente tem um manualzinho para seguir, né? Até a gente entender como que funciona a contabilidade e os controles internos de uma empresa. Mas, assim, Ô, todo o papel de professor, trabalho... mas aquilo lá eu tô deixando para depois, pode ser? Pode ser, não tem problema. Não tem problema. Mas assim, só para vocês saberem, a gente precisa fazer um cabeçalho em cada papel de trabalho. Que procedimento eu usei para conferir essas contas? Procedimento A, B e C. Essa é a regra geral. Eu preciso demonstrar esses procedimentos, como a gente fez lá no caixa, como a gente fez nos bancos. Então, procedimento A, o que eu fiz e demonstrar ele ali. Procedimento B, o que eu fiz e demonstrar ele ali. Procedimento C, o que eu fiz e demonstrar ele ali. Tem alguma inconsistência, alguma irregularidade? Se tiver e for tratada como relevante, né, no dia a dia lá do nosso trabalho de auditoria, a gente precisa depois reunir todos esses ajustes que a gente entende que deve ser feito e pedir para que a empresa faça esse ajuste, certo? Se ela fez o ajuste, a gente aponta isso no nosso papel de trabalho e diz, olha, foi feito o ajuste e faz esse ajuste no nosso papel de trabalho, como a gente viu e como vocês vêm fazendo ali. Isso é o padrão. E, por fim, o que a gente tem que fazer? Concluir sobre aquelas contas ali, sobre a nossa análise. Então, procedimento que a gente aplicou, a demonstração do procedimento e a conclusão desses procedimentos e como que ficou, né, esses saldos. Olha, a conta tal tinha ajuste para fazer? Está ali no corpo do papel de trabalho. Foi feito, a empresa aceitou? Então, vocês só vão botar assim, procedimento tal, ok. Procedimento tal, ok. Ou ajustes efetuados, ok. Para quê? Para quem faça a revisão dos papéis de trabalho, entenda que, olha, foi esse procedimento, essas foram as inconsistências e agora está ok. Ah, não ficou ok. Pois preciso fazer alguma menção no papel de trabalho, dizendo que, olha, tal assunto não foi acatado e se for relevante, vocês precisam dizer, ressalva no relatório. Por quê? Porque no final do trabalho vocês vão ter que levantar todas as situações que são relevantes e que não foram ajustadas, e aí sim, lá no relatório de vocês, vocês emitem uma opinião com ressalva e citar. Olha, as demonstrações contábeis representam a realidade, exceto os estoques que não foram feitos ajustes tais, tais e tais, que refletem nisso, nisso e nisso. Pronto. Aí o usuário da informação contábil vai entender que aquele número que está lá na contabilidade, ele é correto, menos aquilo lá que o auditor falou, certo? Então, esse é o propósito do trabalho da auditoria. Mas como é que eu vou saber o que eu vou aplicar de procedimento em cada conta contábil? Aqui no nosso exercício, vocês podem me perguntar, eu vou citando algumas coisas que são meio que padrão, tá? E nós, auditores, ou os livros de auditoria que vocês têm por aí, esses que eu passei lá no nosso plano de ensino, eles vão ter algumas orientações do que tem que olhar em cada grupo de conta, tipo lá no caixa. No caixa a gente tem que contar o caixa, a gente tem que conferir com os boletins de caixa e tem que testar os eventos subsequentes. Nos bancos, a gente tem que conferir com os extratos bancários. Nós temos que fazer a circularização de saldo e nós temos que conferir as pendências em conciliação. Esses são básicos. Aí, cliente, o que eu faço? Bom, a contabilidade, gente, ela não tem a obrigação de controlar o saldo a receber, nem saldo a pagar para fornecedor. Ela registra os atos e fatos. Quem controla o saldo a receber e o saldo a pagar é o departamento financeiro da empresa, não é o contador. O contador registra. É o departamento financeiro que diz, olha, é isso que eu tenho para receber, isso que eu tenho para pagar. Disso que eu tenho para receber, quais são as notas, quais são as duplicatas, qual é o valor financeiro, tá? Tudo isso vem do departamento financeiro. Então, um principal procedimento quando a gente faz um trabalho de auditoria, revisando, por exemplo, aqui, os clientes, se a gente fosse anotar, qual é o principal procedimento? Correlação com os controles financeiros. A gente cruza a contabilidade com controle financeiro. Sempre, se vocês prestarem atenção desde lá do caixa, sempre a gente cruzou a informação contábil com alguma coisa externa. Sempre a gente faz isso. A gente nunca pode cruzar a contabilidade, o saldo do balancete com o saldo do razão. É lógico que vai ser igual. A gente sempre tem que procurar cruzar a informação contábil com uma informação externa. E eu digo externa, é externa do departamento contábil, né? Então, o cliente, vou cruzar com a informação financeira
que tem toda a relação lá. O que compõe cada cliente, quais são as observações de cada cliente. Ah, fornecedora, mesma coisa. Depois, outro procedimento nos clientes, o teste documental das notas fiscais ou dos contratos. No nosso exemplo aqui, os testes de variação cambial, quando a gente tem cliente do mercado externo ou fornecedor do mercado externo. Sempre a gente precisa conferir isso, certo? Então, aqui, no nosso primeiro procedimento, se a gente fosse fazer, deixa eu compartilhar isso com vocês aqui. Nossa, isso. Oi. E tu disponibilizar uma aula para te ficar online e a gente ir fazendo e tirando as dúvidas. Uhum. Não tem problema, eu vou estar aqui. Mas vocês podem me mandar via Porque assim, a hora WhatsApp. que tu vai falando, a gente vai prestando atenção, não faz? Sim, mas o que eu quero fazer, isso é só dar algumas dicas de algumas coisas, certo? Agora para vocês. Por exemplo, todas as situações novas eu quero dar uma dica para vocês. E aí vocês vão ter que fazer, certo? Igual eu fiz aqui. Ah, nós falamos na aula passada sobre essa questão do cliente, certo? Esse primeiro caso do cliente aqui, a gente não colocou os procedimentos, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui os procedimentos para vocês sempre associar essa questão, né? Procedimentos aplicados. Então, que tipo de procedimento a gente pode aplicar na revisão do cliente? Então, correlação com registros financeiros. Mesmo que a gente não faça essa demonstração aqui, tá? A gente sempre tem que cruzar essa informação aqui com os registros financeiros. A gente pode dizer que está ok. O que tem no financeiro tem na contabilidade, certo? Depois, revisão documental. A gente sempre revisa quais são os documentos que dão origem aos registros contábeis. Então, para um cliente, a gente tem lá uma nota fiscal, concorda? É uma nota fiscal de venda que foi gerada e que gerou um valor a receber. Então, tem uma nota fiscal. Na revisão documental, a gente olha a nota fiscal de venda. Normalmente, eu estou auditando o balanço em período seguinte. O que é que eu faço? Faço o evento subsequente. Que tipo de evento subsequente eu posso verificar na questão cliente? O recebimento. Então, eu verifico o documento que deu origem àquele saldo. Primeiro, né, a correlação da informação contábil com o financeiro. O financeiro vai me dizer quais são as notas fiscais, quais são as duplicatas desse cliente. Eu vou solicitar o documento que gerou aquela informação do financeiro. Eu vou verificar se aquele documento está emitido corretamente, está em nome do cliente, tudo certinho, se tem relação com o cliente, né? Verifico tudo isso e depois eu verifico. Essa nota fiscal aqui que eu estou olhando foi recebida quando? Ah, foi recebida lá no meio de fevereiro. Ah, eu estou lá no final de fevereiro auditando o balanço. Já tenho condições de saber se ela foi recebida efetivamente. Vou lá e pego a comprovação do recebimento daquilo no momento seguinte. Se houve um recebimento lá no extrato bancário, ou na francesinha bancária, que a gente chama, tem a indicação que aquele pagamento foi do cliente tal, aquele dinheiro que entrou do cliente tal, eu tenho a comprovação. Saldo contábil, saldo financeiro, documento e evento subsequente. Morreu, certo? Ainda assim, o que a gente faz? A gente faz sempre que possível com terceiros a circularização de saldos. Então, sempre que vocês se depararem com bancos, clientes, fornecedores, adiantamentos também dá para fazer, e advogados, vocês precisam fazer a circularização de saldos, porque são as possibilidades de circularizar saldo que um balanço ele nos dá. É o cliente, que é um terceiro, o fornecedor, que é um terceiro, o banco, que é um terceiro, o advogado, que é um terceiro, que vai me confirmar certas coisas que estão ali contabilizadas. Apesar de eu usar os documentos internos, a gente sempre busca uma validação daí externa à empresa que dá um pouco mais de segurança. Quando eu faço aqui, ó, revisão documental, eu reviso, só para vocês terem uma ideia, notas fiscais, né? Ou contratos, certo? Por quê? Quando a gente pega um cliente ou um fornecedor do exterior, a nota fiscal é um mero documento para justificar uma entrada de uma mercadoria ou uma saída de uma mercadoria que foi para o exterior. O que vale é o documento, é o contrato que foi feito, o contrato de fechamento de câmbio,
para a gente saber, olha, esse valor que eu tenho a receber, ele está em reais porque a nossa contabilidade exige que tudo seja registrado em reais, certo? Mas, na verdade, a operação é feita numa moeda estrangeira. Então, eu vou pagar ou eu vou receber em moeda estrangeira. O que eu preciso fazer sempre que eu tiver operações com moeda estrangeira? Atualizar a minha variação cambial. Ou seja, no final de cada mês, eu tenho 100 mil dólares para receber. Quando eu faturei para o cliente, o dólar era R$1. Então, eu tenho 100 reais, 100 mil reais. Quando eu fechei o mês aqui, o dólar está 2. Então, eu não tenho mais 100 mil reais para receber. Se eu fosse receber agora, eu tenho 200 mil reais, que é 100 mil dólares vezes 2. 200 mil reais. Esse 100 mil é uma variação cambial ativa, uma receita que eu tenho que contabilizar. Mas lá no outro, na metade do mês, então eu recebi, o dólar estava 1,50 e não 2. Aí eu vou ter uma perda de 50 mil. Mas eu preciso fazer isso todo mês. Todo final de mês, antes da liquidação, tudo que é operação com o mercado externo, seja uma compra ou seja uma venda, eu preciso atualizar. Então, o que a gente fez aqui nesse papel de trabalho? Primeiro registro que a gente fez foi a revisão documental e verificamos uma inovação de dívida ali para o contato, para o cliente pisando forte. Bom, a gente foi lá ver que a nota fiscal de venda era 92.500, só que isso aqui tinha vencimento para o dia 28/8/2009, mas o cliente fez uma renegociação, pediu mais prazo, certo? Então, para pedir mais prazo, ele pediu para pagar essa duplicata lá no dia 25/2/2010. A empresa concordou, mas disse o seguinte, mas eu vou te cobrar 30.600 de juros. Então, a empresa tinha duas opções para registrar isso. À medida que o tempo fosse passando, ou seja, ao final de cada mês ela contabilizar o juro proporcional a 30 dias de um mês, 30 dias de outro, 30 dias de outro, assim sucessivamente, até a liquidação, ou contabilizar tudo no ativo, o valor a receber, esse 30 mil, que foi o que a gente fez, e o nosso valor a receber virou 123. Mas eu já posso jogar toda essa receita no DRE como resultado do exercício? Não. Eu preciso respeitar o princípio da competência. Ou seja, eu preciso fazer o rateio desses juros aqui, ó. Esses juros aqui, 30.600, é para um total de 181 dias, que começa no dia 28/8/2009 e termina no dia 25/2/2010. Ou seja, eu tenho uma parte desse juro aqui que é no DRE de 2009 e uma parte do juro que é no DRE de 2010. Então, toda a parte do juro que é no DRE de 2009, tem que ser registrado na Receita. Toda a parte do juro que é no DRE de 2010 tem que ficar como uma receita diferida, ou seja, para lançar no DRE do ano seguinte. Por quê? Porque eu atualizei todo o meu valor a receber aqui, ó. Eu contabilizei o meu valor a receber do cliente de 92.500 para 123.100. Então, se eu já registrei a receber, a contrapartida desse valor parte é no DRE de 2009, porque já incorreu o meu direito de cobrar esses juros, e parte é no DRE de 2010, que eu lancei aonde? Em receitas e custos diferidos. Diferidos significa que vai acontecer depois. Então, vai para o DRE depois. Quando? No ano seguinte. Ou seja, lá no final de janeiro, a gente vai tirar mais uma partezinha desse 9 mil aqui e jogar para a receita. E aí, sim, no mês de fevereiro, eu jogo o restinho. Isso é princípio da competência. Esse fato aqui que vocês fizeram aqui, a gente está fazendo também aqui para as variações cambiais. Só que a variação cambial, nós não estamos rateando, o que é de 2009, o que é de 2010. Tudo é 2009, porque essa variação aqui, ó, do dia da cotação que eu vendi para o dia que eu estou fechando o ano, 31 de dezembro de 2009, ela já aconteceu. Então, ela é receita, porque aumentou o nosso valor a receber, ela é receita de 2009. Tenho que lançar. Não posso deixar para lançar essa receita lá em janeiro, quando eu receber a fatura. Não, tenho que contabilizar antes. Não é no momento que eu recebo, não é no momento que eu pago. Né? Contabilidade é princípio da competência. A gente registra quando tem o direito, certo? Ou consumiu um serviço ou um bem. Quando a gente já usou a despesa, ou já tem o direito da receita. Então, isso é princípio da competência. Em tudo que nós vamos ver aqui, nós estamos falando de princípio da competência.
Nessa mesma questão, deixa eu voltar lá. Nessa mesma questão aqui, ó, nós tínhamos a letra, o número 2, que fala o seguinte: Cerâmica Kaiser, em 4 de dezembro de 2009, pagou a duplicata número 1734, ou seja, o Cerâmica Kaiser é um cliente meu, então ela me pagou essa duplicata número 1734 pelo valor líquido de 46.537, não sendo contabilizado o desconto concedido de 3.463. Faça o ajuste necessário. Então, vocês lendo isso, vocês entenderam o quê? Que não foi contabilizado o desconto ali. Isso, beleza. Qual era o valor da duplicata se não foi contabilizado o desconto? R$ 46.537. Quanto? Aí estava 46.537, mas não tinha sido colocado desconto na... Tem que Esse é o somar valor. os dois para ver o valor original, né? Exatamente. 46 é o valor líquido. Qual é o valor da duplicata? 46 mais 3, 50 mil. Então, gente, olha só. Vamos voltar lá no Excel. Quando vocês foram conferir os saldos do cliente, vocês perceberam isso. Foram lá no departamento financeiro, cruzaram a informação com a contabilidade e viram. O saldo a receber do financeiro é 0. E o saldo a receber daquele cliente tinha 3 mil, diz aí para mim, Ramires. 463. 3.463, certo? Essa é a visão que o auditor tem da operação. Foi lá no departamento financeiro, cruzou a informação com a contabilidade, certo? Não tinha nada para receber desse cliente, vamos supor. Mas na contabilidade tinha 3 mil. Foi verificar a nota fiscal e foi ver na nota que tinha um desconto. Ou lá no evento subsequente, no recebimento, viu que, olha, tem um desconto, que era exatamente esse valor que estava contabilizado. O que acontece? Só para vocês entenderem. O saldo da duplicata era 50 mil, certo? Quando o cliente pagou, nós concedemos o desconto para ele. Então, o cliente nos pagou quanto? 46, por favor, Ramires. 537. O cliente nos pagou 46.537, olha. A diferença disso aqui, 3.463. Bom, nós não vamos receber isso, porque a gente deu um desconto para ele, certo? Então, qual é o lançamento que a gente fez? No primeiro momento, a empresa fez o seguinte, debitou o banco e creditou o cliente. Ela fez isso, 46.537. Foi isso que ela fez. Mas ficou esse saldo de 3 a receber, eu não vou receber, eu tenho que baixar isso do cliente, não concorda? Então, eu tenho que debitar o que agora e creditar o cliente? Despesa com desconto. Despesa com desconto concedido. É isso que vocês precisam fazer. 3.463, certo? Opa, 3.463. É isso que vocês precisam fazer. Essa é a visão. Vocês se depararam com um saldo a receber que não existe mais. Por quê? Porque não baixou o desconto. Então, o lançamento que precisa fazer agora é esse lançamento. Debita desconto, credita cliente. A empresa aceitou? Se aceitou, vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui no exemplo e vão fazer o lançamento aqui no nosso papel de trabalho. Ok? Vamos para o próximo. Deixa eu passar ali. Nessa mesma questão aí voltada ao cliente agora, a gente tem um outro cliente que trata da variação cambial. Ou seja, é o mesmo procedimento que vocês fizeram aqui para o item 3, aqui, ó, vocês vão fazer para o item 4. Ou seja, atualizar o saldo a receber e apurar ou ganho ou perda com a variação cambial.
Ó, pelo que a gente está vendo aqui, a variação cambial, quando o registro era 2,92, mas no final do ano era 3,10. Então, se eu estou falando de valor a receber e a minha moeda estrangeira aumenta, significa que o meu valor a receber vai aumentar. Se vai aumentar, estou ganhando. Então, eu vou aumentar o cliente em contrapartida uma receita. Então, esse item 4 é igual ao item 3. Alguém tem dúvida sobre o item 3? Ó, na outra aula eu expliquei o item 3. O valor a receber em reais é 367.809,32, que se refere a 123.425,95 dólares. Como que a gente chegou nesse 123? Porque lá está dito que esse valor aqui se refere a uma venda do dia tal na cotação de 2,98, certo? Então, quando eu fiz o lançamento contábil, eu multipliquei a quantidade em dólar pela cotação. Cheguei nesse. Agora eu faço o contrário. Eu pego esse e divido pela cotação, acho a quantidade em dólar ou em euro, depende da moeda que eu estou tratando. Beleza, já tenho a quantidade em moeda estrangeira. Por que disso? Porque quando eu receber do meu cliente, independente do dia que for, independente qual for a variação, eu vou receber 123.425,95 dólares. É isso que vai acontecer. Porém, no dia que eu receber isso, quando ele me mandar o dinheiro, ele vai pagar em dólar. Lá, quando ele faz a saída, o banco faz um contrato de câmbio convertendo a moeda dele para nossa, certo? E aí eu vou registrar isso em reais aqui. Por isso que a nossa contabilidade é em reais e não em dólar. Eu tenho que converter para reais. Nossa contabilidade é em reais. Mas a operação toda é em moeda estrangeira. Eu não vou receber dele 382.620 ou 367. Eu vou receber 123.425,95 dólares no dia que eu receber, vezes a cotação que tiver a variação, que vai estar a moeda. Porém, ao final de cada mês, nós precisamos atualizar nossos saldos à realidade. No dia 31 de dezembro, se eu fosse receber, a cotação estava 3,10. Então, eu pego a minha quantidade de moeda estrangeira, vezes a cotação do dia que eu estou atualizando e apuro o saldo a receber. O saldo final, que eu apurei agora, menos o saldo inicial que eu tinha, vai me dar uma variação. Quando eu estou falando de ativo, se o ativo aumenta, estou ganhando, é uma variação ativa. Debito o cliente, credito a receita com variação ativa. Se eu estou falando de ativo e o ativo diminui, estou perdendo. Vou creditar o cliente, vou debitar uma variação passiva. Se eu estou falando de passivo, o passivo aumenta, eu vou ter que pagar mais, então eu estou perdendo. Então eu debito a despesa, variação passiva e credito o passivo. Se eu estou falando de passivo e o passivo diminui, eu vou pagar menos, estou ganhando. Então debito o passivo e credito a receita. Esses detalhes vocês precisam prestar atenção. Essa questão de variação cambial, nós vamos ter exatamente igual para o próximo item do cliente e vamos ter lá para o fornecedor, certo? Então, essa mesma regrinha aqui que eu expliquei aqui para esse cliente vale para todas as outras situações que a gente falar de duplicata de moeda estrangeira, certo? Vamos para frente. Duplicatas descontadas. Para a conferência dos saldos contábeis das contas que compõem essa rúbrica, você obteve junto às gestões financeiras os saldos bancários, a seguir apresentados, em data base 31 de dezembro de 2009. Então, esse aqui é o saldo que vocês têm com os bancos já passaram isso para vocês. Demonstre no PTA os trabalhos desenvolvidos e o exame dessas contas. Bom, quando a gente está falando de bancos, praticamente o procedimento é conferência com extrato, pendência em conciliação se existir divergência e circularização de saldos. Se a gente olhar aqui e comparar com o saldo contábil, deixa eu olhar lá rapidinho para não ter que é o nosso papel de trabalho seguinte, 63, 72, 52. Todos os saldos são iguais. Ou seja, o saldo do banco com o saldo que está contabilizado, ele é exatamente igual ao saldo contábil. O que vocês precisam fazer? Fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no banco. Comparar saldo contábil com saldo bancário, com extrato, e a circularização de saldo.
Tem pendência em conciliação? Não tem, porque os saldos são iguais. Próximo item, impostos a recuperar. Sempre associem o que está escrito aqui no exercício com os saldos lá da conta. Então, ó, impostos a recuperar. Deixa eu ir lá no Excel. Impostos a recuperar, se vocês for seguindo para baixo os papéis de trabalho, vocês vão ver que eles estão aqui, ó. Então, tá aqui, todos os impostos a recuperar. Contribuição social, imposto de renda retido na fonte e ICMS a compensar. Esses são os impostos a recuperar, certo? E lá no nosso exercício, está falando dos impostos a recuperar. Ó, o que está escrito dos impostos a recuperar? O saldo das contas, contribuição social a recuperar, tá ali, R$33 mil, que é o saldo contábil. Imposto de renda a recuperar, R$16.862,29, é o saldo que está lá contabilizado. Não foram atualizados monetariamente pela variação da taxa Selic. A variação do exercício foi de 9,24%. Da mesma forma, o saldo do imposto de renda a compensar, R$10.357,9, também não está atualizado contabilmente. Fazer os ajustes contábeis e apresente os procedimentos de auditoria adotados. Então, vocês vão de novo fazer, que procedimento que eu posso aplicar para conferir os impostos? Bom, eu preciso conferir as bases de apuração desses impostos e revisar se estão atualizados ou não. É isso. Atualizados, a gente já sabe que não. As bases de apuração, como não está dizendo nada, se está errado ou não, você só diz que está ok, que está tudo correto. Mas precisa fazer a atualização disso. Significa que teve uma correção de 9,24% que não foi atualizado. Todos os tributos federais e estaduais, mas aí cada um tem a sua regra, tá? Eles podem ser atualizados, tá? O ICMS, que é apurado mensalmente na tomada de crédito, ali ele não tem atualização, nem o ICMS sobre ativo imobilizado. Mas se eu tenho algum crédito, às vezes antigo e tal, precisa ver a legislação se permite fazer atualização ou não. Mas PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS, tudo que é tributo federal, a Receita Federal nos permite atualizar esses valores. Assim como se eu tiver um débito, eu preciso atualizar o débito. Tá? Como que eu atualizo? Usando uma taxa de juros, que é a taxa Selic, que é a mais conhecida aí no mercado. Então, se eu for compensar esse crédito, porque daí eu posso usar ele para bater outro débito, eu posso atualizar. Então, o que o auditor está vendo aqui é que esses valores não estão atualizados, ou seja, desde o ano anterior não foi atualizado o saldo a compensar. Se eu fosse compensar em 31 de dezembro, eu ia ter um acréscimo nesses valores, ou seja, ia ser maior meu valor a compensar. Então, eu preciso fazer isso para deixar o número contábil correto. Como que eu faço isso? Vamos fazer um exemplo. Então, tá aqui. Tributo. Tributos são todos impostos, taxas e contribuições. Tudo é tributo. Então, tributo é contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Taxa de correção. 9,24%. Valor da correção. Então, em cima desse 33, eu tenho que aplicar 9,24. Como eu já disse para vocês, o Excel é uma calculadora, né? É só esse vezes esse. Esse é o valor da correção. Ou seja, se eu fosse compensar o meu crédito de contribuição social, não era 33, era 33 mais 3. Isso precisa ser refletido na contabilidade. Então, qual é o saldo atualizado? R$33 mais 3. Esse é o meu saldo atualizado. Nosso saldo contábil está aqui, ó, 33.804. O que eu preciso fazer?
eu preciso fazer o registro contábil. Que conta eu vou debitar? Vou debitar a conta do próprio tributo, porque eu quero aumentar ela. 3.123,49. E que conta eu vou creditar? Tem que acreditar lá no passivo, né? Por que é um passivo? Estagia. Por que que é um passivo? Pensa bem. O que que tu não pode, GCN? Tirar das despesas, né? Tem que acreditar que eu tenho a pagar, né? Não, isso aqui é a recuperar, não é a pagar. Isso Essa é aqui, do ativo, né? isso estás atualizando o teu crédito, não o teu débito. Então, olha o que está acontecendo com o meu crédito. Eu tinha 33, agora eu tenho 36. Estou aumentando o meu crédito. Estou ganhando ou estou perdendo? Vamos pensar Tá pela lógica. ganhando? Meu ativo aumenta. Se meu ativo aumenta, eu estou ganhando ou estou perdendo? Ganhando. Estou ganhando. Eu tenho meu direito a compensar ficou maior. Meu crédito ficou maior. Então aumentou meu ativo. Debito a conta do ativo. Se eu estou ganhando é o quê? É um passivo? Eu devo alguma coisa para alguém disso aqui? O que eu devo no passivo é outra coisa. Se eu estou ganhando é o quê? O que é uma correção? É uma variação monetária? Isso é o quê? É uma receita, exatamente. Então, isso é uma receita. Se é uma receita, a contrapartida tem que ser um crédito em alguma conta de receita. Que tipo de receita mais se encaixa para isso? Receita da operação não é. Ou isso é uma outra receita, ou, o que é mais indicado, uma receita financeira. Então, eu procuro lá nas receitas financeiras ver se tem alguma coisa que mais se encaixa para mim lançar isso. Então, aqui, eu não sei nem porque está cliente Eu aqui. botei como variação monetária, não pode ser? Sim. Nesse caso, é variação monetária, certo? Então, é uma receita financeira, variação monetária, certo? Então, eu debitei o meu ativo, porque eu aumentei o valor, e creditei a minha receita financeira, que está lá no DRE nesse valor. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer esse lançamento aqui, ó, 3.123,49. Meu 33 virou 36, que é o que eu disse que eu tenho direito. E em contrapartida, eu tenho que ir lá na minha receita e creditar aqui, ó, como já tem um valor aqui, 4.931, eu só vou somando, entro na célula, vou somando. 3, quanto que é? 3.433? Deixa eu ver aqui. 3.123,49, nada a ver. 3.123,49. E olha o que acontece com a minha receita financeira. 22 era a minha receita financeira inicial, mais o que eu já lancei lá, agora está com 31. Significa dizer que eu estou aumentando o meu resultado com isso. Por quê? Porque eu tenho esse direito, essa receita. A mesma coisa vocês precisam fazer para os outros impostos. A correção é a mesma, menos o ICMS. O ICMS, vocês só vão dizer o seguinte: confere com os livros de apuração e está tudo ok. Só isso, não tem mais o que fazer, não tem correção para fazer. Agora, os outros, vocês precisam demonstrar isso aqui. Ah, vai ter que fazer uma tabela dessa para cada um? Ah, eu vou dar aquela dica que eu falei para vocês, né? Os papéis de trabalho devem ser concisos, objetivos, lógicos, blá, 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 blá. Pô, não é a mesma regra para o imposto de renda? É só eu pegar e botar o valor do imposto de renda aqui, fazer isso aqui para o imposto de renda e está feito. Está aqui o valor do imposto de renda. Mesma coisa para o imposto de renda, retira na fonte, aí vai. Entenderam? Não preciso me descabelar e tem que fazer isso aqui para todos eles. Não, faz uma tabela só com o mesmo critério de atualização.